o homem que inspirou os clássicos de terror. Por que aquilo era tão assustador? Não era a primeira vez que as salas dos cinemas americanos recebiam milhares de pessoas prontas para experimentar um pouco da adrenalina que os filmes de terror proporcionavam. No ano anterior, o clássico dos clássicos, O Exorcista. Ele traumatizou toda uma geração, inclusive eu particularmente, enquanto Megan virava sua cabeça em um giro completo e descia as escadas como se fosse uma aranha. Mas aquilo era diferente. Não era sobrenatural como um fantasma. Não era uma criatura fantasiosa como Frankenstein. Não era o conto folclórico como Drácula. Aquilo era muito pior. Era um ser humano com a serra elétrica e uma máscara de pele. Uma máscara de um rosto que não era dele. Leatherface assustava por ser visceral, pelo interesse macabro em transformar pessoas em peças de decoração, por tratar humanos como animais de caça, pela loucura, sem lógica ou ao menos uma explicação. Em silêncio, sem ao menos vermos suas feições, ele era completamente e absolutamente aterrorizante. As salas dos cinemas iniciavam sessões cheias, mas aos poucos alguns desistentes desocupavam as cadeiras. Era demais. Não era um filme para assistir enquanto comia pipoca e segurava a mão da amada. A parte boa é que era um filme, certo? Para o Leatherface parar de existir, era só parar de assistir, né? Bom, mais ou menos. A inspiração para o massacre da Serra Elétrica existia. Ele amava muito a sua mãe, talvez até demais, assim como Norman Bates em Psicose, e gostava de vestir a pele de mulheres, igual Buffalo Bill em Silêncio dos Inocentes. Mas ele já não andava pelas ruas de Plainfield. Ele estava internado em um hospital psiquiátrico. E hoje iremos mergulhar muito a fundo na história de Ed Gein. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais. E de vez em quando aí eu falo sobre contos de terror com algumas creepypastas, relatos dos inscritos ou relatos lá do Reddit. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, creepypastas, contos de terror, cultos, seitas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu tento trazer o mais rápido possível. Mas calma! Hoje eu não tô sozinha aqui com vocês não, tá? E vocês viram que o caso hoje vai ser gigantesco. Porém, eu não vou ser a pessoa que iria apresentar a minha companheira de hoje, minha parceira no crime. Então, Carol, é com você. Oi? Oi, Geise, tá me ouvindo? Oi, gente. Hoje eu vou ser a correspondente internacional do canal, diretamente de Madrid, na Espanha. E brincadeiras à parte, eu tô até nervosa de conhecer todos vocês. Eu sou a Carol Pickler e assim como a Geise, eu tenho um canal aqui no YouTube onde falo sobre casos criminais. Sou formada em Direito com especialização na área penal e por isso gosto de trazer um pouco da parte jurídica e da criminologia para os meus vídeos. Eu sou apaixonada pelo estudo da psicologia forense e criminal e meu canal é bem pequenininho, mas feito com muito carinho e responsabilidade. Inclusive, eu quero convidar vocês para me ajudarem a bater a meta de 4.000 inscritos. Será que conseguimos? Eu fiquei sabendo que o público daqui é bem engajado. O link do meu canal vai estar na descrição. Mas, como diz a Geise, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Quando pensamos em casos como o do Ed Gein, é impossível não refletir sobre a crueldade humana e até onde alguém é capaz de ir. Às vezes, a linha que separa o que é humano do que é monstruoso é quase imperceptível. Há pessoas que por fora parecem absolutamente normais. Vizinhos tranquilos, trabalhadores exemplares, até gentis, mas por dentro carregam algo sombrio, uma distorção profunda do que significa sentir, se importar ou até mesmo reconhecer os limites do que é aceitável.
improvável. E o mais assustador é justamente isso, o fato de que a maldade raramente vem com um aviso. Diferente do que Lombroso, o pai da criminologia, pensava lá em 1800, no começo dos estudos sobre o comportamento criminal, a maldade não tem rosto. Ela é qualquer um por aí. Ela se disfarça de cotidiano, de rotina, de aparente bondade. Mostra o quanto podemos ser imprevisíveis e como o abismo da mente é muito mais obscuro do que qualquer um de nós imagina. O caso de hoje se tornou praticamente a personificação de tudo isso. Um homem cuja vida e cujos crimes foram tão perturbadores que extrapolaram os jornais policiais e atravessaram décadas como inspiração para o terror no cinema. Sem ele, talvez não existissem personagens como Norman Bates, Leatherface ou até mesmo Hannibal Lecter. 3 ícones do horror, todos moldados a partir das atrocidades cometidas por esse sujeito. E o mais perturbador é que não estamos falando de um assassino em série clássico com dezenas de vítimas confirmadas. A sua marca foi outra, transformar a própria casa em uma galeria dos horrores, um verdadeiro altar da insanidade, um legado tão grotesco que até hoje parece mais roteiro de filme do que realidade. Agora, para entender como tudo isso começou, precisamos voltar no tempo e olhar para o cenário onde essa história se desenrolou. A pequena cidade de Plainfield, no Wisconsin. Em tradução literal para o português, Plainfield pode significar campo plano ou campo simples. Um nome bem propício para uma cidade que mais parece uma vila rodeada de área verde. Desde a sua fundação até hoje, Plainfield nunca ultrapassou a marca de 1.000 habitantes. E, em 1957, os 700 moradores se espalhavam pelas fazendas das áreas rurais que contornavam o pequeno centro. A via principal atravessa a parte mais movimentada do local, com algumas igrejas, uma loja de ferragens, posto de gasolina, banco e lanchonetes. Os estabelecimentos essenciais para a vida no interior. Como vocês podem imaginar, o lugar era calmo, os vizinhos se conheciam, as pessoas se cumprimentavam pelo nome, todo mundo sabia quem morava em tal casa, de quem era tal loja, de que família tal pessoa veio. Um clássico de cidade pequena. Mas existia uma época do ano em que Plainfield ficava ainda mais vazia, a época de caçada. Era tradição que em novembro todos saíssem com suas armas para a floresta da região em busca de cervos. No hemisfério norte, o mês de novembro traz o final do outono, anunciando que o inverno frio e, no caso de Wisconsin, com neve, está chegando. Por isso, esse era o momento da colheita da caça. Frank Warden, assim como grande parte da população masculina, estava ausente, enquanto Bernice cuidava da sua loja de ferragens. Bernice era mãe de Frank e uma cidadã amada naquela vila. E eu não falo da boca pra fora, não. Ela foi a primeira mulher a ganhar o título de Cidadã da Semana no jornal local. A viúva assumiu a loja logo após a morte do seu marido nos anos 30 e dedicou sua vida ao pequeno negócio que era tão popular na região, já que vendia diversos produtos indispensáveis para o pessoal que trabalhava nas terras de Plainfield. Bernice adorava pescar no pouco tempo livre que tinha e também era uma avó muito amorosa. Mesmo sendo uma mulher à frente de uma empresa na época em que os homens costumavam ser os provedores financeiros, ela demonstrou uma inclinação natural para o empreendedorismo e durante os anos transformou a pequena loja no ponto obrigatório da cidade. Por isso, algumas vezes precisava da ajuda do filho para dar conta de tudo. Mas, no dia 16 de novembro de 1957, ela estava trabalhando sozinha enquanto quase todo mundo caçava. Durante a tarde daquele sábado, o Sr. Bernard, um morador da cidade, passou na frente da loja e notou que estava fechada. Considerando que a vila estava vazia, ele não desconfiou muito. Quem sabe ela tinha fechado porque não haveriam clientes, né? Só tinha uma coisa o incomodando. As luzes permaneciam ligadas. Será que Bernice iria deixar a loja acesa até segunda-feira? Quando o filho da senhora Warden voltou da floresta às 5 da tarde, o Sr. Bernard perguntou se Bernice havia saído para caçar também, já que não havia ninguém na loja de ferragens. Mas Frank estranhou. A verdade era completamente ao contrário. Sua mãe havia dito que deixaria o local aberto o dia inteiro caso alguém precisasse de munição ou algo do tipo. Ele atravessou a rua e tentou entrar na loja, mas estava chaveada. Então pegou sua chave, destrancou a porta e no primeiro passo que ele deu, sentiu que algo estava muito errado. O caixa, onde ficava o dinheiro, não estava no lugar. No chão, uma mancha vermelha como sangue se arrastava até a porta do fundo, que dava para a vaga onde ficava estacionada a van da loja, que, assim como sua mãe, havia sumido. Frank não entrou em pânico. Ele trabalhava como policial há 1 ano e sabia o que fazer: ligar para o xerife. Quando as autoridades chegaram no local, o filho de Bernice disse: ele fez alguma coisa com ela. O policial
policial Fritz ficou confuso de quem que o colega estava falando. Então Frank falou o nome que estava em um recibo. Era de um comprador assíduo, sempre presente, às vezes até demais. Com a letra de Bernice, estava escrito Ed Gein. Opa! Calma, Carol. Antes de pularmos direto para a investigação, precisamos voltar lá para o começo de tudo. Afinal, quem diabos era Ed Gein? E como que ele estava relacionado com Bernice? Então, vamos lá. Desde o começo, parecia que aquela família estava marcada pela tragédia. O pai, George Gein, perdeu toda a família quando ainda era um bebê de apenas 3 anos de idade. Ficou órfão, sozinho no mundo e acabou se tornando apenas mais um homem apagado do interior do meio-oeste americano, condenado a ser esquecido pela história. E ele seria, se não fosse, por um detalhe. Ele era o pai de um dos monstros mais autênticos que os Estados Unidos já conheceram. Na verdade, podemos dizer que o mundo inteiro, né? Vocês vão perceber isso com o tempo aqui. A vida de George poderia ser vista como insignificante, até pelos próprios familiares. Mas, diante de tantas dificuldades, a maioria das pessoas até acharia que a visão negativa que ele tinha de si mesmo era bem exagerada. Só que havia alguém que não pensava assim, meus amigos. Sua esposa. E ela não era como as outras pessoas, como vocês vão perceber muito em breve. O nome dela? Augusta. E, sinceramente, George não demorou muito para perceber que havia se casado com uma pessoa terrível. Se você já acompanhou o caso do Robert Pickton aqui no canal, vai notar algumas semelhanças com essa história. E uma delas é justamente o papel das mães. Elas sempre estão muito presentes, né, em casos de serial killers. Tanto a de Pickton quanto a de Ed Gein eram verdadeiros pesadelos. Infelizmente, não sabemos muito sobre a juventude de Augusta, que eu queria muito saber algumas coisas para ver se explicaria, né, alguns detalhes aí, mas sabemos que quando ela conheceu o George aos 19 anos de idade, ela já era uma mulher imponente, bem imponente. E na época ele tinha 24. Augusta foi descrita como robusta, de rosto duro, olhar fixo e uma confiança quase inabalável. Religiosa ao extremo, criada sob uma disciplina rígida, que incluía as surras frequentes do pai, ela se transformou em uma mulher dominadora, severa e inflexível, completamente convencida da própria retidão. Para Augusta, o mundo estava mergulhado em pecado e imoralidade. Tudo ao redor parecia chocar seus valores ultrapassados, baseados em trabalho duro, economia extrema e negação dos prazeres da vida. Todos os prazeres da vida. Ela não tinha absolutamente nenhum. Ela acreditava que tinha não só o direito, mas a obrigação de impor essas convicções a todo mundo ao seu redor. Inclusive, claro, ao próprio marido. Eles se casaram no dia 4 de dezembro de 1899, também conhecido aí como meu aniversário, né? No caso, não de 1899, senão eu seria extremamente velha. Mas, enfim, e não demorou muito tempo para que Augusta assumisse o controle da casa, transformando-se em uma tirana doméstica. George, por outro lado, cada vez mais se afundava na sua insignificância. E eu sei que pode parecer cruel, né, falar insignificância, mas lembrem-se que isso aqui é de acordo com a Augusta, tá? Para ela, ele não passava de um inútil, um homem fraco, preguiçoso, sem espírito e sem ambição. Pior ainda, ele gastava o pouco dinheiro que ganhava nas tavernas da cidade, se enchendo de muito álcool. As discussões eram constantes. George se calava, se fechava ainda mais, mas em alguns momentos, tomado pela raiva e pelo álcool, acabava agredindo a esposa. Augusta, em resposta, se jogava no chão, gritava insultos e depois se ajoelhava para orar pedindo a morte do marido. Pois é, um relacionamento maravilhoso, não é mesmo? Mesmo se odiando, eles decidiram ter filhos. Afinal, por que não? Augusta, no fundo, acreditava que uma criança poderia ser seu consolo ou até, né, um aliado contra George. Só que a sua visão sobre relações íntimas era bem peculiar. Ela considerava o ato repulsivo, um pecado que só podia ser tolerado para fins de reprodução. Então, quando engravidou pela primeira vez, se sentiu aliviada. Ao menos não precisaria ser tocada por George novamente tão cedo. E então, no dia 17 de janeiro de 1902, nasceu Henry, o primogênito. E aí vocês imaginam, nossa, Augusta deve ter ficado tão feliz, meu Deus do céu, um filho. Não foi bem assim. Ela queria, na verdade, era uma filha.
Alguém que pudesse moldar a sua imagem, uma mulher devota e pura. A frustração de ter um menino a afastou emocionalmente dele e, basicamente, ela odiava Henry. Ainda assim, a vida seguiu. George continuava incapaz de sustentar a família e Augusta decidiu que eles teriam um próprio negócio. Em 1909, abriram um pequeno mercado de carnes e mantimentos, mas adivinha, George não tinha talento algum para ser comerciante. O pobre não tinha, na verdade, talento para absolutamente nada. E quem segurou tudo foi Augusta, que se tornou a dona de fato do negócio, sendo que antes era mais do marido do que dela. Agora estava completamente invertido. E um detalhe importante é que isso em uma época em que o homem era visto como um provedor absoluto. Dentro da casa dos Guin, era Augusta quem mandava em tudo. Então acredito que para George ele não era apenas humilhado em casa, mas também fora dela. Ele não devia ser muito bem visto pela comunidade, já que ele não era o chefe da família, digamos assim. E no meio desse caos veio o segundo filho. E novamente Augusta rezou todas as noites para que fosse uma menina. O seu grande sonho era ter uma menina. Mas no dia 27 de agosto de 1906 nasceu mais um menino, Edward Theodore Guin. E quando ela ouviu que tinha dado à luz a outro filho homem, Augusta se sentiu completamente traída. Mas ela não era o tipo de mulher que se entregava ao desespero. Ela pegou o bebê nos braços e fez um juramento sagrado. Aquele menino não seria como os outros homens. Não cresceria para ser um ser lascivo, imundo e indigno. Ele seria diferente. E, de fato, ele foi. Ed Guin, ou Eddie, como era chamado pela mãe, cresceu sendo um garoto frágil e extremamente sensível, totalmente devotado à mãe. Ele a idolatrava. Para Ed, Augusta era o centro de tudo, a força da família, a mulher que controlava tanto a casa quanto os negócios, enquanto o pai não passava de uma sombra. Um fracasso que só se fazia presente quando aparecia bêbado com o cinto de couro na mão. Em 1913, quando Ed tinha apenas 7 anos, a vida da família mudou drasticamente. Augusta já falava há tempo sobre os pecados da cidade e sonhava em levar os filhos para o campo, longe de qualquer influência corruptora. Foi então que decidiu. Os Guin seriam fazendeiros, sem absolutamente nenhuma experiência. Mas quem precisa de experiência, né? Pra quê? A primeira mudança foi para uma pequena propriedade perto de Camp Douglas, mas Augusta, como sempre, não ficou satisfeita. Logo vendeu o lugar e comprou um pedaço de terra ainda maior, agora em Plainfield. E aqui vale a pena relembrar que, em uma época em que propriedades eram registradas no nome dos homens, essa foi adquirida em nome dela, Augusta Guin. Isso já dizia muito sobre quem realmente mandava naquela família e quem dava a última palavra. A nova casa era uma construção de 2 andares com cozinha, sala, quartos espaçosos e até uma cozinha de verão anexa. Além disso, havia celeiro, galinheiro e depósitos. Augusta, orgulhosa como era, não demorou muito para impor sua obsessão por limpeza. Tudo tinha que estar impecável, limpo como um alfinete, como ela dizia. E de fato, enquanto Augusta esteve viva, a casa nunca deixou de refletir a sua rigidez. E é interessante a gente ver aqui a diferença entre a fazenda dos Guin e a fazenda dos Picton, porque temos aqui uma mãe que era louca por limpeza, enquanto lá, em Robert Picton, parecia mais um lixão. E achei interessante falar isso, né, e falar um pouco da conexão, mais ou menos, assim, dos casos, porque ao mesmo tempo que o caso do Ed Guin é muito parecido em vários pontos com o caso até do Ed Kemper e do Robert Picton, também é muito diferente em outros pontos. Sempre que eu falo de serial killers, eu acho que automaticamente já vou meio que comparando um com o outro. Não sei se vocês são assim também, mas comentem aqui embaixo se vocês são. Outro ponto que deixava Augusta Guin satisfeita era o isolamento. A fazenda ficava a 6 quilômetros do vilarejo de Plainfield e em tempos de estradas de terra e carroças, essa distância fazia muita diferença. Exceto pela família Johnson, que morava a menos de meio quilômetro dali, os Guin estavam cercados apenas por campos, pântanos e terra arenosa. Perfeito para Augusta, que não suportava conviver com pessoas de moral duvidosa. Ela só ia até a cidade em ocasiões muito extremas, se fosse assim super necessário e não tivesse nenhuma outra forma de ela resolver tal coisa. Fora isso, ela preferia manter sua família isolada no mundo próprio. O que, assim, não é nem um pouco bom para crianças que estão em fase de desenvolvimento. Mas, claro, nem ela conseguiu evitar que os filhos fossem para a escola. Mas adivinha, Ed só começou a estudar com 8 anos de idade.
Apesar do atraso, ele mostrou-se um aluno razoável, especialmente na leitura. Desde cedo, ele se interessava por livros e revistas, principalmente por histórias macabras. Ele adorava ler sobre lendas de canibais, caçadores de cabeças, quadrinhos de terror como Tales from the Crypt e ele amava ler histórias sobre o nazismo. Pois é, ele estava assimilando e colocando dentro de sua mente tudo isso enquanto ele ainda era uma criança. E essa obsessão só foi aumentando cada vez mais à medida que ele crescia. Mesmo indo ok na escola, o local nunca foi um lugar feliz para ele. Ed se sentia deslocado, distante dos colegas que trocavam confidências, sobre suas famílias, falavam de seus interesses amorosos, ali dos seus pequenos crushes, e comentavam outras fofocas da cidade. Ele até tentava imitar o comportamento deles, mas nunca conseguia se encaixar de verdade. E quando começava a se aproximar de alguém, bastava contar à mãe sobre o novo amigo para que Augusta vetasse a amizade na mesma hora. E sempre com a mesma justificativa. A família era imoral, o pai tinha má reputação, a mãe era mulher de vida duvidosa. No fundo, parecia que Augusta queria mesmo era manter Ed só pra ela. Exatamente como vemos na relação do Norman Bates, se você já assistiu ao filme Psicose, ou a série Bates Motel, que é muito boa. E tem Vera Farmiga, então assim, diva. Apesar disso, Ed não chegou a sofrer um bullying intenso. Ele era, assim, considerado estranho. Uma vez, foi provocado por causa de uma pequena deformidade na pálpebra que fazia seu olho cair um pouco, mas ele não reagiu. Ele apenas chorou e fugiu correndo. E esse episódio apenas reforçou a ideia que Augusta colocava na cabeça dele. O mundo era cruel e as pessoas eram más por natureza. Mesmo criança, Ed já chamava atenção pela sua estranheza, pelas suas peculiaridades. Seus olhares inquietos, o sorriso torto que aparecia até em conversas sobre tragédias como um acidente de caça que matou um garoto da cidade. E aquele hábito de rir em momentos completamente inapropriados dava a impressão de que ele ouvia uma piada secreta que só existia dentro da própria mente. As meninas da escola se incomodavam ainda mais. Às vezes, ao virar de repente, flagravam Ed olhando fixamente para elas com a intensidade que causava desconforto imediato. Era como se aquele olhar atravessasse a alma. Além disso, a voz suave, o jeito tímido e os movimentos nervosos das mãos enquanto falava deixavam sua postura ainda mais estranha. Para os garotos da época, ele parecia feminino demais. E assim cresceu Ed, um menino isolado, estranho e moldado à força por uma mãe que enxergava pecado em tudo e em todos. O mundo, ou melhor, a comunidade, a pequeniníssima comunidade de Plainfield, que se eu não me engano naquela época tinha apenas 647 habitantes, já percebia que havia algo de diferente nele. Mas ninguém poderia imaginar até onde essa diferença iria chegar. Durante a sua infância, Ed viveu momentos com a mãe que ficaram gravados em sua memória para sempre. O primeiro era sua memória mais antiga. Aí num garotinho, mal sabia andar direito, quando estava no topo da escada da antiga casa da família, e de repente ele perdeu o equilíbrio. Ele sentiu como se tivesse sido puxado ou empurrado por uma força invisível. O coração disparou, o pânico congelou o corpo e, num instante, uma mão de ferro agarrou seu braço. Era Augusta, com um olhar selvagem, e ela o sacudiu e gritou tão alto que Ed chorou desesperado, tomado por medo, culpa e confusão. Ele não conseguia entender o motivo de tanta raiva, mas ele tinha certeza de uma coisa. Devia ter feito algo terrível para merecer aquilo. A segunda lembrança veio quando eles ainda moravam em Lacrosse. Atrás do mercado da família tinha um barracão de madeira sem janelas, terminantemente proibido para Ed. E justamente por isso o local se tornou uma obsessão. Afinal, quanto mais proibido, mais a gente quer ver. E um dia, aproveitando a ausência dos pais, ele correu até lá e espiou pela porta entreaberta. Mas o que ele viu era algo que nenhuma criança deveria ver. Preso, de cabeça para baixo por correntes no teto, estava um porco abatido. George, o seu pai, segurava o animal enquanto Augusta deslizava uma faca comprida pela barriga, fazendo todo o processo de evitação. A cena era brutal, mas curiosamente aquilo não assustou o pequeno Ed. Na verdade, mais tarde ele chegou a dizer que naquele momento ele teve uma sensação até de alívio. De volta à fazenda em Plainfield, a vida era bem dura. O sol arenoso não rendia nada e George não servia para muita coisa. A esse ponto ele estava perdido no alcoolismo e na melancolia, passava os dias vagando bêbado, gritando com a esposa e os filhos que o desprezavam cada vez mais. A figura paterna ali já tinha morrido há muito tempo, se é que existiu em algum momento.
Com o pai afundando na bebida, Augusta e os meninos assumiram a carga. Henry e Ed cresceram fortes, acostumados ao trabalho pesado, mas junto com a labuta vinham também os sermões da mãe. A querida Augusta nunca perdia a chance de reforçar bastante a sua doutrina, principalmente sobre a perversidade das mulheres modernas. Para ela, aquelas que usavam saias curtas, batom, pó de arroz, meu Deus, elas eram todas criaturas do diabo. Um bando de Jezebel. E claro, as mulheres de Plainfield eram as piores. Antes mesmo de deixar os filhos irem até a cidade para comprar mantimentos, ela fazia questão de encher suas cabeças com os seus famosos discursos. E não parava por aí. Todas as noites, reunia Henry e Ed aos seus pés, contava histórias bíblicas e lia trechos do Apocalipse, descrevendo a grande prostituta da Babilônia. E depois, ela fazia os filhos jurarem que permaneceriam puros, virgens. Se a tentação da carne fosse forte demais, que recorressem ao pecado mais aceitável da masturbação, mas jamais se deitassem com a mulher. Isso, Augusta nunca perdoaria. A mensagem entrou bem fundo. Ed e Henry nunca se casaram e, ao que tudo indica, morreram virgens. E esse era o nível da manipulação e poder que Augusta tinha sobre os seus filhos, principalmente sobre Ed. Henry, coitado, até tentou de vez em quando se aproximar de garotas locais, mas suas tentativas sempre falhavam. O peso da mãe no seu ouvido era maior do que qualquer desejo. Já Ed, por outro lado, nunca nem tentou desobedecê-la. Enquanto isso, George definhava aos poucos. O corpo e a alma estavam destruídos por anos de alcoolismo, má sorte e um casamento tóxico. E em 1940, aos 66 anos de idade, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu. Mais tarde, no dia 4 de abril, ele foi enterrado no cemitério metodista de Plainfield. E a partir dali, a família Gaines se resumia a 3 figuras presas umas às outras: Augusta, Henry e Ed. A morte de George Gaines não representou nenhuma grande perda para a família, o que é bem triste de falar, mas ele realmente também não era assim uma pessoa muito legal. Ele era abusivo, tinha altos problemas com bebida e não fazia muita coisa para ajudar na família. Então, quando ele se foi, como eu falei, não foi uma perda. Para os filhos, significou apenas alívio. Agora, eles não precisariam carregar o peso de cuidar do pai, que eles consideravam 100% inútil. Mas, mesmo sem George, a vida na fazenda continuava dura. O solo não rendia nada, a rotina era pesada e a casa seguia praticamente parada no tempo. Sem eletricidade, sem encanamento, igualzinho a 1914. E no meio de tudo isso, o mundo atravessava a Segunda Guerra Mundial. Mas os irmãos Gaines ficaram de fora. Henry já era velho demais para o serviço militar, e Ed, com 36 anos de idade, ele até podia ser convocado, mas ele foi dispensado após o exame médico em Milwaukee por conta de uma deformidade na pálpebra esquerda que afetava sua visão. Com isso, os irmãos passaram a se virar em pequenos bicos fora da fazenda. Ed arrumava janelas, consertava telhados, pintava casas, reparava cercas, fazia de tudo um pouco. Mas o mais curioso, e pensando hoje totalmente perturbador, é que ele também era babá. Sim, Ed Gein cuidava de crianças e todos adoravam o tio Ed. Ele brincava de lutinha com os meninos, fazia truques de mágica para as meninas e contava histórias macabras de cães e caçadores de cabeças tiradas das revistas terríveis que ele devorava. No inverno, eles entravam nas guerras de bola de neve. No verão, levava sorvete. Naquela época, ninguém desconfiava de nada e ninguém poderia imaginar as coisas terríveis que ele faria no futuro. Para os vizinhos, Ed era um bom vizinho, o oposto da mãe arrogante e julgadora que ninguém gostava. Ele era um homem educado, quieto, simpático. Tá, tudo bem, ele tinha suas excentricidades, suas peculiaridades. Aquele sorriso torto constante e o jeito estranho de encarar as pessoas. Mas quem não teria suas manias vindo de uma família como a dele? E o mais insano é pensar nisso hoje, né? Depois de sabermos a verdade, imaginar aquelas crianças, anos mais tarde, descobrindo que o babá divertido delas foi, na verdade, Ed Gein. A sensação deve ter sido devastadora, tanto para elas quanto para os pais. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que todo mundo tenha feito muita terapia depois disso. Mas eu duvido porque, naquela época, as pessoas não faziam terapia. Entre os irmãos, Henry era visto como o mais trabalhador, mais independente, mais firme e até mais confiável. Mesmo assim, ele e Ed tinham uma relação bem próxima. Não existia ali uma competitividade entre irmãos. Eles dividiam tarefas, caçavam juntos, pescavam. Claro, né, que brigavam de vez em quando, como todo irmão,
Mas nada fora do normal, até entrar em conflito por causa de Augusta. Henry não conseguia mais engolir a devoção cega do irmão pela mãe, então chegou a comentar que Ed era próximo demais dela. E para Ed aquilo foi um choque, ele acreditava que o irmão via Augusta da mesma forma que ele. Uma santa, intocável, perfeita. E ouvir o contrário era quase uma traição. Esse atrito parecia se resolver quando Henry voltava atrás e reafirmava o amor e o respeito pela mãe. Mas a tensão estava ali, guardada e esperando para explodir. Até que no dia 16 de maio de 1944, aconteceu algo. Naquele dia, os irmãos tentavam controlar um incêndio em uma área do pântano perto da fazenda. O fogo acabou saindo do controle e foi empurrado pelo vento. Então, Ed correu para um dos lados do campo, tentando impedir que as chamas atingissem ali os pinheiros e piorasse tudo mais ainda. Mas quando ele voltou, já estava escuro e ele não conseguia encontrar Henry. Então, desesperado, Ed foi até os vizinhos, os Johnson, pedir ajuda. Na mesma hora, eles chamaram o xerife adjunto, Frank Eagle, e organizaram a busca. Mas a busca, entre muitas e muitas aspas, não durou muito tempo. Assim que eles chegaram no campo, Ed guiou os homens direto até o corpo do irmão. Tipo assim, diretamente. E quando eles viram, Henry estava caído de bruços e claramente morto. A cena era bem estranha, o corpo estava em um solo chamuscado, mas curiosamente não havia sinais de queimaduras. Pior, tinham marcas bem suspeitas na cabeça dele. E o detalhe mais bizarro de todos, exatamente o que eu já falei. Ed tinha dito que não conseguia encontrar Henry, mas na hora de guiar a equipe foi direto ao ponto exato onde o corpo estava. Suspeito. Quando questionado sobre isso, ele apenas deu de ombros e respondeu: engraçado como isso funciona. Mais suspeito que isso, eu realmente não sei. Mais tarde, o legista concluiu que Henry morreu por asfixia e as marcas na cabeça foram atribuídas sem muito esforço a uma possível queda em uma pedra. Mas havia um detalhe. O campo onde o fogo aconteceu não era coberto de pedras, na verdade mal tinha pedras, e não, ninguém se deu ao trabalho de procurar a tal pedra assassina. E com isso, o caso foi encerrado. Sem inquérito, sem suspeitas, caso fechado. Naquele momento, ninguém cogitou assassinato. Quem iria imaginar que Ed Gein, o homem quieto, quase infantil, poderia matar alguém? Hoje em dia, no entanto, a versão mais aceita é que Henry foi a primeira vítima do irmão. O motivo? Ele não era super obcecado pela mãe como Ed. E isso, para Ed Gein, era imperdoável. Na terceira semana de maio de 1944, o necrotério de Plainfield recebeu mais um corpo, o de Henry Gein. E assim, Ed finalmente tinha mãe só para ele. Mas não por muito tempo. Augusta sempre foi, a força da família, era a cabeça, o braço e a espinha dorsal. Mantinha a casa impecável, educava os filhos dentro dos preceitos religiosos mais rígidos e ainda administrava os negócios. Para Ed, ela era uma figura quase que divina. Mesmo já adulto, com quase 40 anos, a imagem da mãe em sua mente era de um ser gigantesco, indestrutível, uma mulher de poder absoluto. Por isso, quando Augusta começou a reclamar de fraqueza e mal-estar pouco tempo depois da morte de Henry, Ed entrou em desespero. Era tão sério que ela, que odiava sair da fazenda, pediu para ser levada ao médico. No hospital de Wild Rose, o diagnóstico foi devastador. Um derrame. Ela ficou internada por semanas e Ed praticamente se mudou para o hospital. Passava horas sentado na sala de espera, ou ao lado da cama dela, servindo de cuidador devoto. Quando Augusta finalmente voltou para casa, Ed se tornou sua enfermeira particular. Atendia a cada pedido, cuidava de cada detalhe como se fosse um privilégio servi-la. Porque para ele era uma bênção viver só para ela. Por isso, quando Augusta anunciou que estava pronta para se levantar outra vez, Ed chegou a sentir um certo desapontamento. Nesse curto período de tempo, ela nem estava brigando com ele, como ela sempre fazia, mas agora que ela estava melhor, o seu comportamento voltou ao que era antes. E ela dizia coisas bem terríveis para ele, como que a única pessoa no mundo que iria amá-lo era ela, a sua mãe. Imagina você ouvir isso desde que você é uma criança, de que ninguém nunca vai te amar além da sua mãe. Bizarro. O inverno de 1945 trouxe uma cena que mudaria tudo. Em uma visita a um vizinho chamado Smith, Ed e a mãe presenciaram algo terrível. Smith, conhecido pelo seu pavio curtíssimo, com um cachorrinho com um pedaço de madeira até matá-lo na frente da namorada que gritava e implorava em vão. Essa era uma cena totalmente brutal e revoltante, mas não foi isso que chocou Augusta.
Claro que não. O que realmente a abalou foi descobrir que a mulher, a tal namorada, não era casada com Smith. E para Augusta, isso era infinitamente pior do que a morte cruel de um cachorro na sua frente. E uma semana depois, no dia 29 de dezembro de 1945, Augusta Guin sofreu outro derrame, dessa vez fatal. E ela morreu aos 67 anos de idade. E para Ed, foi como se o mundo tivesse acabado. Ele perdeu a única pessoa que havia sido seu centro durante todos os seus 39 anos de vida. E no funeral, Ed estava destruído. Enquanto o resto do país celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial e se enchia de esperança para o futuro, em Plainfield, um homem mergulhava nas trevas. E junto com ele, a cidadezinha também estava prestes a conhecer o seu pior pesadelo. Para os moradores de Plainfield, a morte de Augusta não parecia ter mudado muita coisa em Ed. Ele continuava ali o mesmo homem tímido, de fala mansa, sempre educado e disposto a ajudar quando algum vizinho precisava serrar lenha, carregar grãos ou consertar um celeiro. Mas a verdade é que algo estava assim diferente. A aparência de Ed, que nunca foi das melhores, piorou. E a casa da família, antes mantida impecável por Augusta, rapidamente caiu em ruínas. O gramado da frente, que já fora limpo, verde, todo bonito, agora estava tomado por ervas daninhas que cresciam entre velhos equipamentos enferrujados. O telhado da varanda afundava. A pintura descascava, os pastos estavam sendo engolidos de volta pelo mato. As vacas acabaram sendo vendidas e o que restava ali era só decadência. A vida social de Ed, inexistente. Ele era o retrato perfeito do solteirão solitário, voltando para o casebre destruído sem que ninguém soubesse exatamente o que ele fazia lá dentro. Algumas donas de casa da região até ficaram, com pena dele e de vez em quando apareciam com uma torta, um prato quente ou biscoitos. Mas os homens não compartilhavam desse sentimento de pena, não. Eles o achavam esquisito. Principalmente pelo tipo de conversa que Ed gostava de puxar, que sinceramente meus amigos eram bem bizarras para dizer assim o mínimo. Ed Gein não tinha muito a dizer sobre assuntos comuns, mas bastava alguém mencionar algo mais sombrio para ele se transformar e simplesmente não calar a boca. Era impossível pará-lo quando o tema envolvia o macabro. Ele devorava revistas policiais sensacionalistas, daquelas com capas mostrando mulheres seminuas sendo atacadas por homens brutamontes de sobretudo e máscara de couro. Como eu falei, ele também era obcecado pelas atrocidades nazistas. E uma das histórias que ele mais gostava de repetir era a de Ilsa Koch, mais conhecida como a Cadela de Buchenwald. Essa mulher, ela ficou famosa por mandar fazer abajures e objetos com a pele de prisioneiros de campos de concentração. Sim, você ouviu corretamente. E Ed contava esses detalhes com entusiasmo doentio, quase sem fôlego. Uma coisa que ninguém sabia é que ele lia sobre tudo isso como se fosse uma sessão de estudos. Ele estava fazendo anotações, aprendendo e colocando em prática. Na década de 50, Ed Gein já estava em completo isolamento da sociedade, da realidade e até mesmo da própria sanidade. Ele passava a maior parte do tempo mergulhado na escuridão da fazenda e só saía para pequenos bicos ou recados. Depois da morte da mãe, ele até começou a receber auxílio, financeiro do governo, então ele não tinha que trabalhar tanto quanto antes, ou seja, não precisava sair tanto quanto antes. Porém, nessa época tinha um lugar que ele frequentava com bastante regularidade: a taverna de Mary Hogan. Como eu estava contando para vocês, Plainfield era basicamente uma vila rodeada de fazendas na região rural de Wisconsin. Então, eram poucas as opções para se divertir depois de um dia inteiro de trabalho braçal. A escolha mais popular naquela época é clássica até hoje: sair com os amigos para um bar. Conversar, beber, comer, jogar alguma coisa, aqueles prazeres da vida que precisam de equilíbrio. Na verdade, Ed não gostava muito de nenhuma dessas coisas. Talvez comer, mas socializar era difícil para o introvertido como ele. Beber também não era do seu agrado, principalmente depois de ver a repulsa que seu pai alcoólatra causava na sua querida mãe. O que realmente o atraía para aquela taverna em específico era Mary Hogan. Mary era uma mulher forte, com um sotaque alemão carregado, que comandava a taverna localizada a uns 11 quilômetros de Plainfield. Por fora, ela parecia um pouco com Augusta, mas a sua essência, aos olhos de Ed, era suja e pecaminosa. Os rumores que rolavam na
região é que Mary já havia se divorciado 2 vezes. O escândalo. Além disso, diziam que ela era uma dama de companhia quando morava na cidade grande. Se isso é verdade, não sabemos. A cidade pequena tem um nível de telefone sem fio inigualável. Mas vê-la trabalhando, falando palavrões e vivendo uma vida tão diferente da que Augusta vivia, intrigava Ed. E era por isso que ele gostava de frequentar sua taverna. No final dos anos 40 e começo dos anos 50, alguns desaparecimentos começaram a rolar pelo estado de Wisconsin. Era estranho porque eles não pareciam ter ligação entre si, mas ao mesmo tempo chamavam a atenção das autoridades. Uma menina de 8 anos que nunca chegou da escola, uma adolescente que trabalhava como babá, 2 homens que saíram para caçar, mas não voltaram para casa. Todos sumiram do mapa. E, em 8 de dezembro de 1954, Mary Hogan seria o próximo mistério. Naquele dia, quando um fazendeiro da região entrou na taverna de Mary, foi surpreendido por um silêncio absoluto. Mas havia algo mais assustador. Uma poça de sangue no chão do local, que estava completamente vazio. O Sr. Lester não perdeu tempo, saiu correndo até a primeira casa que encontrou e ligou para a polícia. Uma cápsula de bala de uma calibre 32 estava no chão, junto ao sangue seco que se arrastava pelo bar, passava pela porta e parava no estacionamento, onde provavelmente havia um automóvel que levou a pessoa machucada para longe dali. O problema é que esses eram os únicos vestígios. Ninguém havia visto nada. Câmeras de segurança obviamente não existiam, muito menos celulares para que pudessem rastrear Mary. As autoridades realizaram um trabalho de perícia que estava disponível à época, checando impressões digitais e procurando por pistas nas fazendas próximas à taverna, mas nada foi encontrado. Eles até ligaram para Chicago, a cidade que Mary morava anteriormente, porém a investigação restou infrutífera. Mais uma pessoa desaparecida e dessa vez estava extremamente claro que ela havia sido vítima de um crime. Alguns dias após o desaparecimento, Ed Gein estava trabalhando como ajudante na fazenda do Sr. Elmo e durante uma conversa, o proprietário brincou: Ed, se você tivesse passado mais tempo cortejando Mary, ela estaria cozinhando para você em vez de estar desaparecida. Claro que é uma piadinha de mau gosto para dizer que ele poderia ter casado com Mary e ela estaria em casa no lugar que a mulher deveria estar, né? Na cozinha. Mas estamos nos anos 50 em uma cidade do interior, então é de se esperar essa piada. A questão aqui foi a resposta de Ed. Ela não tá desaparecida. Ela tá lá em casa agora. Se fosse outra pessoa falando isso, seria uma grande bandeira vermelha pro Sr. Elmo. Mas o pessoal de Plainfield não via Ed como uma pessoa perigosa. Na verdade, era muito pelo contrário. Ed era visto como um cara bobo, estranho e, acima de tudo, não gosto dessa palavra, tá? Mas burro. Eu não sei porquê eu acho a palavra burro tão agressiva. Porém, por conta dessa visão, Ed poderia falar basicamente qualquer coisa que viesse à sua mente, já que não seria levado a sério. Eu não sei como era em cidades maiores, mas eu venho de uma cidade do interior onde todo mundo se conhecia. Por conta disso, todo mundo também conhecia aquela pessoa da cidade que tem algum tipo de transtorno mental e que antigamente era chamada de louca. Infelizmente, pela ignorância sobre o assunto. Então, tudo que essa pessoa falava não era levado a sério. Para nós, era apenas fantasia, era algo da cabeça dela. Eu sinto que Ed era visto mais ou menos dessa forma em Plainfield. Um cara quieto, que falava umas coisas estranhas, agia de uma forma considerada estranha também, era recluso, mas útil para os trabalhos braçais nas fazendas. Isso não quer dizer que rumores não circulavam pela vila, tá? Alguns adolescentes alegavam ter visto as cabeças encolhidas dentro da casa de Ed Gein. E aqui eu preciso abrir um parênteses pra falar disso. Gente, quando eu tava lendo o livro e o autor citou Shrunken Heads, fiquei confusa com o que significava. Então eu fui pesquisar. Essas cabeças encolhidas, na verdade, são chamadas de Tsantsa. Eu acho que é assim, tá? E tem origem em um ritual da tribo indígena Shuar, originários da região amazônica entre Peru e Equador. Eu fiquei chocada quando vi as fotos. As cabeças encolhem realmente para até 1/5 do tamanho normal. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês olharem na tela, mas eu não sei se você já conheceu isso, mas eu realmente fiquei muito chocada. Porque assim, olha só como que era o ritual, tá? Esse é um parênteses que eu tô fazendo na história, mas eu juro que é muito interessante. Após matar um inimigo, a pessoa o retirava o crânio e ficava só com a pele, né, do rosto. Então a pele era retirada perfeitamente para conservar o formato, né, a imagem de um rosto. E aí eles esquentavam a água do rio e botavam a pele lá, mas não podia ferver. Era quente o suficiente para diminuir o tamanho. Depois costuravam todos os orifícios, então olhos, boca, orelha, não podia ficar nem um buraquinho, porque eles acreditavam que o espírito maligno do inimigo poderia escapar por essas aberturas. Para
terminar de diminuir a cabeça, eles enchiam esse saco de pele com pedras quentes e depois areia quente. O ritual era repetido até chegar no tamanho desejado. Para finalizar, eles enfeitavam com penas cabelos reais, de verdade, e pintavam o rosto com cinzas. Essa cabeça virava um amuleto de sorte e proteção, mas outro ponto interessante é que tinha data de validade. Era 1 ano apenas. Depois, perdia o seu poder. Eu fiquei fascinada com a história, principalmente porque é um processo tão elaborado que eu me pergunto de quem que foi a ideia. Como que surgiu a ideia de começar a fazer isso? Enfim, era disso que os jovens estavam falando quando disseram ter visto cabeças encolhidas na casa de Ed Gein. Bob Hill, um desses adolescentes, disse que Ed mostrou a cabeça para ele e contou que era uma peça original que seu tio havia trazido após servir como militar na guerra. Essa é uma questão também. Quando os colonizadores chegaram na América do Sul, nós já sabemos o que eles fizeram, Muitas coisas foram tomadas dos povos originários, inclusive esses amuletos, virando um objeto tão raro que era até considerado moeda de troca. E só para esclarecer, antes de eu continuar, o ritual foi proibido nos anos 50 pelas autoridades, porque a gente não pode esquecer que continua sendo homicídio e vilipêndio de cadáver, apesar da tradição, Ok, depois desse grande parênteses, voltando pros boatos, a questão dessas fofocas que rolavam por Plainfield é que ninguém acreditava de verdade, já que as fontes das histórias eram crianças e adolescentes. Vocês podem me perguntar o que esses jovens faziam na casa de um homem adulto. E a verdade é que, como eu falei anteriormente, Ed era visto como uma pessoa inofensiva, e como não tinha muito o que fazer na região, os adolescentes iam lá na casa dele jogar cartas. Certa vez, 2 irmãos foram à casa de Ed para jogar, mas o irmão mais novo, com apenas 8 anos de idade, não tinha tanto interesse assim nas cartas. Então Ed o deixava brincar com suas ferramentas. Uma que o menino gostava bastante era o furador. Ele sentava lá e ficava fazendo buracos em folhas de papel enquanto seu irmão jogava. Só que naquele dia, quando ele disse que as folhas haviam acabado, Ed simplesmente falou pro menino ir até o seu quarto e pegar mais. Ao chegar no quarto de Ed, a criança viu 3 cabeças penduradas, como se fossem máscaras de Halloween. Elas estavam sem o crânio, apenas pele e cabelos. O menino não falou nada, obviamente ficou super assustado, mas depois daquele dia, Ed não convidou mais os irmãos para visitá-lo. Quando os adultos escutavam essas histórias assustadoras, quase como lendas de um personagem folclórico, apenas sorriam. Era um misto entre acreditar que Ed era realmente um sujeito estranho, capaz de colecionar objetos questionáveis, mas também entender que crianças tinham uma imaginação fértil e exagerada. E assim, os anos foram passando em Plainfield. Os desaparecimentos da última década foram caindo no esquecimento, enquanto Ed vivia sua vida discretamente. Até que Bernice Warden desapareceu. Lá no começo do vídeo eu contei pra vocês que o filho de Bernice havia encontrado um recibo de uma compra feita naquela manhã do dia 16 de novembro de 1957. Ed Gein comprou um anticongelante. Mas não era só isso que chamava atenção. Não era só isso que fazia Frank Warden desconfiar do estranho Ed. Já fazia algum tempo que Gein, de 51 anos de idade, tentava conquistar Bernice, de 58 anos. Ele visitava a loja com frequência e soltava algumas cantadas, chegando a chamar Bernice para o encontro no rink de patinação da cidade vizinha. A senhora Warden apenas desconversava, assim como o resto da vila o via como alguém com algum tipo de transtorno mental. Porém, agora Frank temia pela vida da sua mãe. Será que Ed Gein ficou bravo depois de mais uma investida mal sucedida e acabou machucando Bernice? Bom, Ed parecia não saber o que estava acontecendo no centro de Plainfield. Na casa dos vizinhos, ele tomava um café quente para tentar se aquecer naquele dia gelado de outono. Irene Hill observou o homem frágil tremendo e imaginou se Ed ficaria gripado. Até que o genro da senhora Hill chegou correndo, extasiado, porque todo mundo estava comentando sobre o desaparecimento de Bernice. Jim, o genro, falou que havia uma grande comoção na vila e Ed balançou a cabeça dizendo: Deve ter sido alguém muito sangue frio. Bob Hill, filho de Irene, que estava trabalhando na pequena venda da família, ali mesmo na fazenda, pediu para a mãe cuidar da loja enquanto ele e Ed iriam ao centro de Plainfield ver o que estava acontecendo. Vocês sabem como é, né? Na cidade pequena nada acontece, então algo assim reúne a cidade inteira. Mas o carro de Ed não saiu da propriedade Hill. Os policiais Chase e Spies chegaram antes. Batendo no vidro do Ford de Gein, Chase falou: Ed, eu gostaria de falar com você.
Bom, Ed sabia que estava em grandes apuros, mas mesmo assim ele entrou calmamente no carro dos detetives. Assim que se acomodaram, o oficial Chase começou a questioná-lo. Queria saber como Ed havia passado o dia desde o momento em que acordou até aquele exato instante. E Ed Gein respondeu com a calma de sempre. Mas quando Chase pediu que ele repetisse a história, olha que coisa, a versão já não era a mesma. E ao ser confrontado, Ed limitou-se a dizer: Alguém armou pra mim. Essa frase dele chamou bastante atenção na mesma hora. Afinal, até aquele exato momento, ninguém tinha explicado o motivo da visita. Então, por que diabos ele soltaria algo assim? Para Chase, não havia, assim, mais dúvida. Nem um pingo, nem 1%. Ele tinha diante de si o culpado. O que nenhum deles poderia imaginar era que estavam prestes a iniciar uma das investigações mais macabras e sensacionais da história dos Estados Unidos. E talvez até do mundo todo. Arthur Shelley, o xerife local, tinha apenas 32 anos e estava no cargo há menos de um mês. Inclusive, ele não tinha treinamento algum na área em que trabalhava. Vocês acreditam? Pois é. Lá, esses cargos eram escolhidos apenas por meio de votação, algo que é bem bizarro e bem fácil de ser corrompido. É diferente do Brasil, que você precisa cursar a faculdade de Direito e passar em um concurso. Nos Estados Unidos, uma simples eleição podia lhe pôr nessa posição de poder. Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco. Além da eleição, você precisa passar pela famosa academia de polícia e ter um certo treinamento de campo. Mas claro, o nível desse treinamento varia muito de estado para estado e tem alguns estados que é péssimo, outros são melhores. Em uma entrevista mais tarde, a própria filha do xerife Shelley falou que foi uma situação muito complicada porque seu pai não sabia exatamente como agir diante de um caso tão inusitado. Inusitado é uma forma de chamar. Esse era o primeiro grande caso de sua carreira. E embora inseguro sobre os próximos passos, ele até que estava satisfeito. Em poucas horas, já tinha um suspeito sob custódia. O próximo passo parecia mais do que óbvio: vasculhar a casa de Gein. Então, acompanhado do capitão Schofister, que eu provavelmente pronunciei muito errado esse nome, então perdão, capitão, mas o seu nome é muito difícil. Mas, acompanhado do capitão, Shelley pegou o carro e dirigiu rumo à fazenda isolada. À luz da lua, a propriedade emanava um ar de ameaça. O casarão, decadente, parecia guardar segredos obscuros, como se qualquer pessoa que ousasse descobri-los estivesse fadada à loucura. Até mesmo os policiais, acostumados ao frio cortante de Wisconsin, sentiram um arrepio que não tinha nada a ver com o clima daquela noite. Munidos de lanternas, eles rodearam a casa, tentando portas e janelas, mas todas estavam trancadas, até que chegaram à chamada cozinha de verão, que era um anexo de madeira, e encontraram a entrada. O cheiro bateu primeiro. Uma mistura de umidade, sujeira e algo muito pior: carne em decomposição. O chão da casa estava coberto de entulho, caixas apodrecidas, ferramentas enferrujadas. Mas eles avançaram com cautela, iluminando cada canto. Foi então que o capitão tentou abrir a porta que levava à parte principal da casa. Enquanto isso, Shelley iluminava o espaço ao redor quando algo encostou em seu casaco. Instintivamente, ele virou a lanterna e, por um instante, seu cérebro processou automaticamente. Um cervo, óbvio. Mas, em segundos, a terrível realidade se impôs. Não era um animal. Era um corpo humano, deitado, aberto, pendurado de cabeça para baixo pelas pernas. Assim que ele percebeu o que tinha acabado de encontrar, Shelley correu para fora, cambaleando, e mal conseguia chegar à neve antes de vomitar. Ele tinha encontrado Bernice Worden. Ou pelo menos o que sobrou dela. Demorou alguns bons minutos para que os homens conseguissem recuperar o fôlego e a coragem. E quando eles se recuperaram, o capitão acionou o rádio e chamou reforços. Então, ele e Shelley respiraram fundo e decidiram entrar novamente. Agora já sabiam o que esperar, mas nada poderia diminuir o impacto do que veriam em seguida. O corpo de Bernice estava suspenso em uma estrutura improvisada de madeira, presa ao teto. Um gancho atravessava o tendão do tornozelo direito, enquanto a outra perna estava amarrada com cordas. Os braços dela estavam firmemente presos junto ao corpo, e um sistema de roldanas havia sido usado para içar a mulher até aquela posição humilhante e desumana. Bernice Worden, uma avó de 58 anos de idade, havia sido tratada como se fosse um animal abatido. Mais tarde, quando os primeiros reforços chegaram, policiais do condado, investigadores, até peritos de acidentes rodoviários, todos ficaram em choque. Eram homens acostumados a ver a brutalidade da morte. Eles já tinham presenciado assassinatos, acidentes horríveis, tragédias de caça. Mas nada, absolutamente nada,
se comparava àquela cena. O silêncio que tomou conta do ambiente falava por si só. Era até palpável. Naquela época, o termo serial killer sequer existia no imaginário popular. Crimes com tamanha crueldade eram impensáveis. Para a maioria das pessoas, a ideia de alguém cometer uma atrocidade desse nível parecia coisa de pesadelo. Até mesmo invenção. E foi só nos anos 70, décadas depois, que o mundo veria a ascensão dos assassinos em série. Mas, em 1957, diante do corpo de Bernice Worden, ninguém conseguia acreditar que um ser humano pudesse ter feito aquilo com outro humano. E o mais perturbador? Aquilo ali era apenas o começo. Bernice seria apenas a primeira revelação. Porque, ao vasculhar a casa, a polícia descobriria que ela estava repleta de horrores ainda mais inimagináveis. Guiados pelo capitão, os policiais avançaram para a parte principal da casa. A iluminação vinha apenas de lanternas e de uma lamparina querosene. Era a primeira vez em anos que alguém, além do próprio Ed Gein, pisava ali dentro. E os segredos que ele guardava eram de arrepiar. O estado da casa já era perturbador por si só. Pilhas de lixo espalhadas por todos os cômodos. Caixas velhas, latas de metal, garrafas, ferramentas, jornais, revistas, restos de comida, trapos. Parecia que Gein tinha invertido a lógica do lixo. Como se ao invés de levar sacos para o depósito da cidade, ele fosse até lá toda semana buscar lixo para mobiliar sua própria casa. Era a mente caótica dele materializada em forma de decoração. E logo ficou muito claro que apenas alguns cômodos eram de fato usados por Ed. O resto parecia inabitável, principalmente o andar de cima. Mas pensando bem, como alguém conseguia realmente cozinhar, comer ou dormir em meio àquela imundície? E o cheiro? Meus amigos, o cheiro. E entre o caos, havia objetos que gritavam insanidade. Uma lata de café entupida de chicletes mascados. Dentaduras velhas e amareladas expostas em uma prateleira como se fossem relíquias. Uma bacia cheia de areia, coisas claramente bizarras, mas ainda assim, isso aí era o menos perturbador que eles encontrariam. Na cozinha, um dos policiais pegou uma tigela de sopa, que estava ali sobre a mesa para examinar melhor. Mas não era uma tigela. Era a parte superior de um crânio humano cerrado, que era usado como tigela. Havia outras calotas cranianas espalhadas pela casa. E crânios inteiros também, inclusive 2 enfiados nos postes da cama de Ed, como se fossem enfeites. Uma das cadeiras de couro da mesa também chamou atenção. Ao olhar de perto, o capitão percebeu uma coisa. Não era couro. Eram tiras de pele humana, ainda com pedaços de gordura por baixo. E não tinha apenas uma cadeira. Tinham 4, exatamente assim. Mas, novamente, aquilo era só o começo. A casa de Ed não era apenas uma cena de crime. Era uma verdadeira oficina doentia inspirada pelas histórias da cadela de Buchenwald, Ilsa Koch, que mandava fazer objetos com pele de prisioneiros dos campos de concentração. Na casa foram encontrados abajures feitos de pele, uma lixeira, a bainha de uma faca, um tambor, até um cinto confeccionado com mamilos femininos. E ainda um puxador de cortina feito com lábios humanos. Mas nada se comparava à criação mais grotesca de todas. Um traje de pele. Um conjunto composto por calças e uma blusa com seios femininos ainda pendendo na peça. Sim, Ed Gein havia esfolado uma de suas vítimas, ou várias, e depois costurado aquilo em formato de roupa. E o detalhe ali que era meio claro era que era óbvio que tinha sido feito para ser usado. Usem a imaginação de vocês. Em uma parte da casa tinha uma caixa. Dentro dela, 9 genitálias femininas. Em uma outra parte da casa, eles encontraram uma caixa que dentro haviam 9 vulvas femininas. A maioria já estava seca e encolhida, mas a mais recente ainda estava preservada com sal. Em outra caixa, um punhado de narizes humanos. E como se não bastasse, tinham os itens mais preciosos da coleção de Ed. Suas máscaras da morte. Não eram cabeças encolhidas ou shrunken heads, como alguns adolescentes da cidade acreditavam. Eram rostos inteiros, arrancados cuidadosamente de 9 mulheres. As peles tinham sido removidas do crânio e preservadas. Algumas estavam secas, quase mumificadas. Já outras pareciam ter sido tratadas com óleo para manter ali a elasticidade. Muitas ainda tinham o cabelo preso ao couro cabeludo, algumas até guardavam vestígios de batom, e elas eram reconhecíveis, tá? Para aqueles que já haviam visto a vítima em vida. 4 dessas máscaras tinham sido recheadas com papel e penduradas na parede do quarto de Ed como troféus de caça. Outras estavam guardadas em sacos de papel ou plástico.
E atrás de uma porta, um policial encontrou um velho casaco de pele de cavalo. Dentro dele, uma sacola de papel. E ao abrir, o oficial iluminou com a lanterna para ver o que diabos tinha ali dentro. E então ele viu pele seca com cabelo preso. Quando levantou o objeto para examinar, outro policial reconheceu o rosto na mesma hora. Eles tinham acabado de encontrar a cabeça de Mary Hogan. O mistério da dona da taverna desaparecida 3 anos antes estava resolvido. Se Ed era capaz de matar Bernice Worden e Mary Hogan, quantas mais teriam sido vítimas? A quantidade de restos mortais espalhados pela casa sugeria que a lista era muito maior. Mais tarde, eles também encontraram a cabeça de Bernice. Nela, Ed havia improvisado 2 ganchos de prego e uma corda para pendurá-la como um enfeite, uma espécie de troféu macabro em seu quarto. Durante a madrugada, a pilha de horrores não parava de crescer. Tíbias, escalpos, pedaços de pele, seios ressecados, genitálias, narizes, lábios, cabeças. Era impossível identificar de quantas mulheres viam aqueles fragmentos. Imagine a mente daqueles policiais descobrindo tudo isso e ainda no silêncio da noite. Ninguém jamais consegue se preparar para uma cena dessa, não importa o tanto de experiência e treinamento que você tenha. E então, algumas horas depois de olharem bastante o andar de baixo, eles encontraram a parte da casa lacrada com tábuas de madeira. Se Ed Gein havia deixado tantos horrores assim à vista, o que estaria escondendo ali dentro? Ao arrombarem a porta, o que encontraram não foi mais um cenário grotesco, mas um santuário. O quarto de Augusta Gein, intocado, coberto por camadas de poeira, mas exatamente igual ao dia em que ela morreu. E Ed havia preservado o espaço como altar para sua mãe. Depois disso, todas as evidências, foram recolhidas e enviadas para análise. Ed foi levado para a prisão do condado em um automa, trancado em uma cela nos fundos do prédio. E um detalhe curioso, a parte da frente era a casa do xerife Shelley, onde viviam ele, sua esposa e as 3 filhas. Sim, Ed estava literalmente preso no quintal deles. Que reconfortante. Durante o seu primeiro interrogatório, Ed manteve silêncio por mais de 12 horas. Só depois que ele começou a falar e ele chocou os investigadores. Eles acreditavam ter capturado ali um dos maiores assassinos da história do estado. Mas Ed contou uma versão meio diferenciada. Ele obviamente admitiu ter matado Bernice Worden, mas disse que foi um acidente. Que ele estava em transe, em um estado de entorpecimento, bem estilo Norman Bates. Segundo ele foi até a loja no dia 16 de novembro de 1957 para comprar anticongelante. Bernice encheu o galão, recebeu dinheiro, anotou no recibo e o viu sair. Mas minutos depois ele voltou. Dessa vez ele disse que queria trocar o seu rifle por outro. Então, Bernice deu a ele uma das armas do mostruário para que ele pudesse examinar. E enquanto isso, ela deixou ele ali, tranquilamente, mexendo na sua arma, e foi para a janela ver o movimento da cidade. Ela estava super distraída, olhando pela janela e comentando até sobre o carro novo de um vizinho. E foi nesse momento, de costas para Ed, que ele carregou a arma e atirou em sua cabeça. Mas ele insistiu que tudo tinha sido um terrível acidente, o que realmente, como que foi um acidente, ele apontar a arma para a cabeça dela e puxar o gatilho, eu realmente não sei. E mais tarde, a causa de morte de Bernice seria confirmada sim como o único tiro na parte de trás de sua cabeça. Ed chegou a dizer que não se lembrava do disparo em si, mas lembrava de arrastar o corpo, colocá-lo no caminhão da loja, escondê-lo fora da cidade e depois levá-lo para a fazenda, onde fez todas aquelas coisas horríveis com seu corpo. Quando pressionado sobre os outros restos humanos, Ed voltou a surpreender, por incrível que pareça. Ele admitiu também ter matado Mary Hogan, mas novamente, ele alegou que o tiro foi acidental, enquanto ele bebia na taverna e mexia no rifle. E como ele estava sozinho com ela no local, ele apenas resolveu esconder o corpo e levá-la embora, como se nada tivesse acontecido. A confissão do assassinato de Bernice Worden por si só já não era uma grande surpresa. Desde que o recibo da compra de anticongelante foi encontrado na loja, ninguém mais tinha dúvida sobre a culpa de Ed. O verdadeiro choque veio logo depois, quando ele explicou de onde vinham todos aqueles restos humanos espalhados pela casa. E então, Ed negou que fossem de vítima de assassinato. Segundo ele não era um assassino em série. Quer dizer, nessa época não tinha nem esse termo, mas ele falou que não era um assassino maluco, um assassino lunático. Não. O que fazia era muito mais bizarro. Ele disse que roubava corpos do cemitério da região.
Por mais bizarro que o caso já tivesse se mostrado, os policiais ficaram incrédulos com essa revelação. Era mais uma coisa, sabe? Tipo, meu Deus. Mas eles não conseguiam entender como que aquele homem franzino conseguia abrir uma cova, retirar um corpo e ainda fechar o túmulo sem deixar vestígios. Parecia impossível. Mas Ed insistia que era exatamente isso que ele fazia. Ele disse que por um período de 5 anos, começando em 1947, fez até 40 visitas noturnas a cemitérios. 40. Na maioria delas, ele não levou nada, apenas voltava para casa de mãos vazias. Mas em pelo menos 9 ocasiões, ele abriu caixões e retirou o que queria. Às vezes, corpos inteiros, outras vezes apenas as cabeças. Antes, de cobrir novamente a sepultura, deixando tudo, segundo ele, em perfeita ordem. Seu método era macabro, mas simples. Ele lia os obituários do jornal, procurava mulheres de meia idade recém-falecidas e na mesma noite do enterro ia até o cemitério e como a terra ainda estava solta, isso facilitava o trabalho. Então, com um pé de cabra, ele levantava as tábuas e pronto. Em pouco tempo, estava em ação. E assim, ele contou tudo isso como se fosse, assim, meus amigos, a coisa mais normal do mundo. Para ele, era apenas mais uma segunda-feira. Quando perguntado se um dos corpos que ele desenterrou tinha sido o da sua própria mãe, ele disse que não. O que não quer dizer que ele não tentou. Acontece que o caixão de Augusta Guin estava envolto em um cofre de concreto. Ele também disse que, assim como os assassinatos de Bernice e Mary Hogan, tudo isso, de cavar túmulos, desenterrar pessoas, enfim, acontecia quando ele estava em um transe. Um estado de entorpecimento no qual não sabia o que estava fazendo. Às vezes, a sua consciência voltava no meio do ato, todo sujo de terra, e ele simplesmente voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, a polícia ainda não acreditava. Para eles, Ed era o maior assassino da história do Wisconsin. Mas é importante dizer, oficialmente, Ed Gein não é considerado um serial killer. Algumas pessoas dizem que ele é, mas tá errado, ele não é. Para receber esse rótulo, nós sabemos, pelo menos você acompanha True Crime há muito tempo, principalmente aqui no canal, é necessário que sejam comprovadas pelo menos 3 mortes, e no caso dele, só 2 foram provadas. Mary Hogan e Bernice Worden. O resto, por mais bizarro que seja, estava no campo das suspeitas. Mas iremos voltar a falar sobre isso lá na frente. Enquanto Ed parecia viver em outra realidade completamente aleatória, paralela e fora da casinha, alheio à gravidade de tudo que havia feito, as notícias começaram a vazar para a imprensa. Em pouco tempo, Plainfield, aquela cidadezinha quase anônima, virou epicentro de uma cobertura nacional. Jornalistas e equipes de TV de todo o país se aglomeravam em frente à cadeia de Altoma, onde Ed estava preso. O homem tímido e solitário da fazenda agora era uma espécie de celebridade macabra. Cada vez que precisava ser transferido, era um verdadeiro espetáculo para os repórteres. No domingo seguinte à sua prisão, os moradores de Plainfield foram à igreja sabendo apenas que algo terrível, havia acontecido. Já corriam boatos, mas ninguém tinha ideia, não tinha a menor ideia da dimensão dos crimes. Quando se espalhou que Ed havia matado Bernice Worden, muitos simplesmente se recusaram a acreditar, mas nos dias seguintes, os detalhes começaram a surgir. Histórias de depravações inimagináveis, cochichos sobre crimes indescritíveis e, para os cidadãos de Plainfield, o assassinato em si já era um crime imperdoável. Mas havia algo ainda pior na visão deles. Ed havia manchado a reputação da cidade inteira. Até então, quase ninguém fora de Wisconsin sabia que Plainfield existia. Agora, de repente, o mundo inteiro conhecia seu nome pelos piores motivos possíveis. E como sempre acontece, a gente já sabe disso, alguns tentaram se aproveitar dessa nova atenção. Uma mulher chamada Adeline Watkins chegou a declarar para a imprensa que era namorada de Ed. Melhor ainda, na verdade. Ela dizia ser a sua noiva. Mas isso, obviamente, foi provado ser mentira. Na versão dela, ela disse que eles sempre tinham encontros na cidade, nas cafeterias, estavam juntos o tempo todo, que ele falava um monte de coisa para ela, mas absolutamente ninguém da cidade nunca viu os dois juntos. E depois ela acabou desmentindo, falando que realmente ela tinha inventado e só queria fama. Porém, isso não impediu outros de também inventarem histórias e tentarem arrancar um pedacinho da fama. De repente, parecia que todo mundo conhecia Ed de forma mais íntima. Todos eram seus melhores amigos. É muito louco, como as pessoas fazem esse tipo de coisa.
Isso sempre me impressiona, eu tenho que admitir, porque assim, se eu tivesse conhecido Ed Gein, eu faria de tudo para me afastar dele o máximo possível. Eu jamais iria querer o meu nome associado ao dele. Mas, como vocês podem ver, nem todo mundo pensa assim. Por mais insano e desrespeitoso que pareça, algumas pessoas chegaram a fazer piada com Ed e seus crimes. Enquanto isso, a velha fazenda dele, aquele casarão em ruínas perdido no meio do nada, virou também uma espécie de ponto turístico macabro. Gente de várias regiões dirigia quilômetros só para ver de perto a tal Casa dos Horrores. O local, que antes era só um pedaço esquecido de Plainfield, agora atraía curiosos. Esse caso virou um circo midiático e ficou claro que as autoridades não sabiam exatamente como agir em uma situação tão anormal. Não era um caso qualquer de homicídio, de briga entre vizinhos, de roubo. Era algo que ninguém havia visto em todos os anos de carreira. Inclusive, uma coisa que eu achei bizarra e que demonstra o despreparo é que o xerife responsável pelo caso não tinha treinamento algum na área em que trabalhava. Vocês acreditam? Enfim, preparados ou não, a bomba havia caído no colo das autoridades, que tinham bastante trabalho pela frente. Enquanto isso, o advogado de Ed Gein, William Belter, começava a montar a sua defesa como inimputável por doença mental. Ou seja, no momento do crime, ele era incapaz de compreender a natureza ou a ilicitude do ato em razão da sua doença mental. Durante esse momento de investigação, em que nem mesmo os envolvidos no caso conseguiam determinar uma causa para as atitudes tão cruéis tomadas por esse homem de aparência tão agradável, o jornal de Milwaukee estampou em sua capa: amor obsessivo por sua mãe levou Gein a matar. Roubos de túmulos e atos macabros foram motivados pela morte de Augusta. Ele achava que as vítimas pareciam com a mãe, segundo as autoridades durante o interrogatório. A fonte anônima ainda informou ao jornal que Gein vestia as partes retiradas desses corpos, transformando-se em uma mulher e andando pela casa com essa roupa de pele humana. Para o público que lia o jornal, o motivo alegado pela fonte anônima era tão terrível quanto os atos praticados. Ed Gein teria admitido que queria ter nascido uma mulher e não um homem. Ele comprou livros de medicina para estudar a anatomia do corpo humano e pensava, inclusive, em fazer uma operação de mudança de sexo nele mesmo. Tudo isso seria o resultado de uma dependência anormal com sua falecida mãe. O investigador anônimo apontou ainda a possibilidade de Ed Gein sofrer de um transtorno chamado complexo de Édipo, um conceito da psicanálise introduzido por Freud. Esse complexo descreve um conjunto de sentimentos e desejos inconscientes que uma criança desenvolve em relação aos pais entre os 3 e 6 anos de idade. Segundo Freud, acontece entre a criança e o adulto do sexo oposto, por exemplo, o menino com a mãe e a menina com o pai. Imagina como foi a reação do pessoal lendo tudo isso, que eu falei até agora, em um jornal enquanto tomava o seu café da manhã. Obviamente, um escândalo para quase todo mundo. Eu digo quase porque para os psiquiatras era um caso de estudo único, diferente de tudo que haviam visto. A comunidade médica estava extasiada. Alguns profissionais eram mais cuidadosos na hora de tecer comentários, mas outros estavam prontos para especular sobre tudo que era revelado na mídia. Complexo de Édipo, psicopata sexual, esquizofrênico, todo mundo tinha uma opinião sobre a condição mental de Gein. Esse tipo de atitude que perdura até hoje é considerada antiética pela maioria dos profissionais de saúde. Você não pode diagnosticar alguém por meio de informações informais, por dados que não são oficiais, sem ao menos consultar aquela pessoa, sem conversar com o indivíduo, aplicando as técnicas necessárias. A verdade é que, enquanto tantos diagnósticos estavam sendo jogados ao vento, Ed Gein ainda não havia sido examinado por um profissional competente. Durante esse período de especulações e achismos nos jornais, Ed se preparava para a audiência de instrução e julgamento referente à morte de Bernice Worden. Em frente ao juiz, Gein parecia ter um pouco mais de noção do que estava acontecendo. O procedimento foi rápido. Ed falou apenas 2 palavras confirmando a sua identidade e respondendo sim quando o juiz perguntou se estava sendo assistido por um advogado. Em seguida, o advogado de Ed apresentou suas defesas. Inocente
doente e inimputável por doença mental. O juiz Clark constatou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, remetendo Ginn ao tribunal de primeira instância para o julgamento e determinando sua prisão preventiva. 3 minutos após o seu início, a audiência de instrução terminou e Ed foi escoltado de volta à cela. Quando estava devidamente realocado, ele recebeu algumas visitas. Uma delas foi espiritual. Após conversar com Ginn, o reverendo da igreja metodista afirmou em uma entrevista que as pessoas estavam enganadas sobre Ed. Segundo ele, Ed começou a chorar descontroladamente quando o reverendo entrou em sua cela e disse que sentia muito por ter se envolvido em problemas e estava cheio de culpa pela dor que havia causado em outras pessoas. Quando o reverendo concedeu essa entrevista, os repórteres ficaram possessos. Eles estavam há dias tentando pescar alguma palavra de Ginn e agora um religioso teria conseguido entrar na cela do assassino mais famoso do momento e simplesmente conversar com ele, enquanto os jornalistas faziam filas na porta da prisão. E de verdade, eu não sei o que eles esperavam. Havia uma investigação em andamento com diversos possíveis desdobramentos. A polícia ainda estava fazendo seu trabalho e ter 60 pessoas seguindo cada passo do xerife estava dificultando bastante a situação. Mas por mais que o xerife protestasse, não restavam dúvidas que Ed Gein era uma celebridade e, em breve, seria uma inspiração. O escritor Roberto Bloch morava no estado de Wisconsin no momento em que a história de Gein estourou nos tabloides. Para ele, aquilo era fascinante. Uma história que explorava os mais profundos atos da depravação, todos cometidos por um solteiro tímido, apagado e aparentemente inofensivo, conduzido às suas abominações pelo vínculo patológico com uma mãe maldosa. Uma mãe que continuava a exercer domínio sobre a vida do homem, mesmo anos após a sua morte. Era perfeito, mas onde o novo personagem de Bloch conseguiria suas vítimas? Quem sabe em um pequeno empreendimento familiar chamado Bates Motel? Foi assim que nasceu o livro que deu origem a um dos maiores clássicos do terror psicológico, Psicose. E esse era apenas o primeiro personagem de tantos outros inspirados na história, às vezes verídica, às vezes enfeitada, de Ed Gein. Pouco depois, o livro Psicose ganharia o mundo e se transformaria pelas mãos de Alfred Hitchcock em um dos maiores clássicos da história do cinema. Norman Bates era ficção, mas a sua essência vinha diretamente da vida de Ed Gein, um reflexo distorcido, mas reconhecível, daquele fazendeiro tímido de Plainfield. E esse seria apenas o primeiro de muitos personagens inspirados por ele. Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, também beberiam dessa fonte macabra. Enquanto isso, outra audiência acontecia no condado e dessa vez a promotoria e a defesa entrariam em concordância sobre algo. Ed deveria ser testado por um psiquiatra especializado para que fosse determinada sua competência de ser processado e julgado como uma pessoa completamente capaz, ou se ele realmente deveria ser considerado inimputável por doença mental. Com a ordem assinada pelo juiz, Ed foi transferido para o Hospital Central do Estado para pessoas inimputáveis. É algo como o nosso hospital de custódia no Brasil. E o negócio era o seguinte: se ao término do prazo de 30 dias de observação, os psiquiatras concluíssem pela sua sanidade mental, Gein seria submetido ao julgamento por homicídio qualificado pelo assassinato de Bernice Worden. Por outro lado, caso fosse declarado inimputável em razão de doença mental, Gein estaria sujeito a uma medida de segurança, podendo passar o restante dos seus dias internado naquele hospital central do estado. Entre tantas questões a serem analisadas pelo psiquiatra, uma das mais impactantes era se Ed cometia necrofilia. A necrofilia está dentro da classificação do transtorno parafílico, que é quando esse interesse sexual incomum gera sofrimento, prejuízo funcional à pessoa ou envolve vítimas não consententes, como no caso da necrofilia, pedofilia, zoofilia, etc. Com toda essa questão de exumar os corpos, levar para sua casa, manusear, retirar e guardar partes íntimas, os profissionais queriam saber se Ed sentia algum prazer sexual enquanto praticava tais atos. Mas, quando questionado sobre isso, a resposta foi não. E a justificativa não era pela reprovação inimaginável de manter relações com o cadáver. Segundo Ed, ele não fazia nada, pois os cadáveres cheiravam muito mal. Esse era o empecilho. Mas pensem aqui comigo, será que era preciso a consumação do ato sexual para ser considerado necrofilia? Se formos analisar que há tempos não classificamos estupro apenas quando há penetração, talvez a necrofilia
poderia estar no prazer de manusear as mulheres mortas, cortá-las em pedaços e usá-las como roupas ou objetos. A Jayce vai me bater via Sedex, com o tanto de palavra proibida que eu uso. Bom, outra explicação que Ed concedeu de forma muito lúcida é que ele acreditava que podia reviver os mortos. Eu acho que já ficou claro que ele não vivia completamente no mundo real, né? Durante 25 de novembro e 18 de dezembro de 1957, Ed realizou os mais diversos testes físicos e psicológicos. E, tirando um problema de postura e uma massa que crescia acima do olho esquerdo do homem de 51 anos, tudo parecia normal. Dadas as condições em que ele vivia, era alguém razoavelmente saudável, pelo menos por fora. Ao aplicar o teste de personalidade, chegou-se à conclusão de uma forte identificação feminina, crenças religiosas bizarras, uma tendência a projetar a culpa pelo mal em outra pessoa e um nível de sexualidade visivelmente imaturo, caracterizado por forte sentimento de culpa. E tudo isso casava muito bem com o que Ed Gein viveu tanto com sua mãe quanto em seus momentos de solidão. Analisando a sua história, Ed nunca teve um desenvolvimento sexual natural. Sua mãe, fanática religiosa, o proibia de se descobrir e o doutrinava sobre a maldade que residia nas mulheres, como se todas fossem diabólicas. Provavelmente, todas as vezes que sentiu algum tipo de atração, algum desejo sexual, o sentimento foi logo enterrado por um avalanche de culpa. Além disso, ficou óbvio que Ed apresentava um grande conflito de identidade, a ponto de querer vestir os corpos femininos. Gente, eu nunca vou deixar de ficar chocada que ele vestia os corpos. Enfim, ele vestia os corpos e performava, né? Nem que fosse apenas pra si, como se fosse uma mulher. Lendo os relatos sobre como ele enxergava o mundo, é possível perceber que a mente de Ed era extremamente confusa e navegava entre a realidade e entre ver as coisas que não existiam, ou ouvir a voz da sua mãe mesmo após o seu falecimento. Outra questão importante é a motivação. Segundo seu psiquiatra, a motivação é difícil de definir e permanecia incerta, mas destacou-se o desejo de substituir a mãe por uma réplica ou um corpo que pudesse conservar indefinidamente. Ele descreveu os corpos como bonecas e a simples presença deles lhe proporcionava um certo conforto. Finalmente, após os mais variados exames físicos e testes psicológicos, a comissão de profissionais se reuniu para decidir o diagnóstico final, que foi dado em consenso entre todos os presentes. Reação esquizofrênica do tipo crônico indiferenciado. Como seu julgamento está fortemente influenciado por um mundo de fantasias, não se considera que ele tenha plena consciência da diferença entre o certo e o errado. Sua percepção sobre a natureza dos seus atos é marcadamente influenciada por material delirante, especialmente relacionado à ideia de que forças externas seriam responsáveis pelo que ocorreu. Ou seja, ele não possui capacidade completa de agir em sua própria defesa, nem de colaborar plenamente com o seu advogado. Na opinião da equipe técnica, esse homem é inimputável por doença mental e não tem competência para ser julgado neste momento. Após a leitura do relatório pelo juiz, o público reagiu com indignação. Um coro de protestos tomou conta da sala. E aqui eu confesso que fiquei um pouco confusa com a comoção. As pessoas simplesmente não queriam aceitar que Ed tinha um transtorno mental que o impedia de ser plenamente capaz, que o impedia de entender o mundo como alguém neurotípico. O público clamava pela prisão de Ed Gein como se a internação em um hospital de custódia não fosse um tipo de prisão também. A diferença é que no hospital ele receberia tratamento para sua condição, mas assim como se fosse inserido no sistema penitenciário regular, Ed não caminharia livre pelas ruas até o fim da sua vida. É curioso como muitas vezes, isso acontece em diversos casos, as pessoas alegam saber mais do que profissionais qualificados simplesmente porque não concordam com o resultado. Mas a verdade é que os cidadãos de Plainfield não queriam aceitar que haviam confiado, recebido em suas casas, contratado para ajudar nos trabalhos das fazendas ou até mesmo para supervisionar suas crianças, alguém com esquizofrenia, alguém capaz de fazer o que ele fez. Isso também parte de uma ideia equivocada sobre a doença
doença, como se você pudesse perceber de longe aquele que é esquizofrênico, sendo que às vezes a pessoa só age dessa forma inconsistente durante uma crise psicótica. O diagnóstico de Ed pouco tinha a ver com as mortes que causou. O diagnóstico estava na forma que ele vivia, mas também é importante lembrarmos a época em que esses crimes ocorreram. Na década de 50, a conversa sobre saúde mental não acontecia como hoje em dia. Para muitas pessoas, aquela era a primeira vez na vida que elas ouviam o termo esquizofrenia, e por isso era tão difícil de entender. E aqui é um momento interessante para trazermos outro rótulo que costuma ser distribuído com facilidade entre os criminosos que não conseguimos compreender, que é o da psicopatia. Segundo o psiquiatra forense Dr. Guido Palomba, referência total na área para mim, a psicopatia é considerada um transtorno de personalidade, frequentemente ligado ao chamado transtorno de personalidade antissocial. Um dos traços mais marcantes do psicopata é a falta de empatia, de remorso, de compaixão, além de um comportamento manipulador ou enganoso. Aqui nós já notamos uma diferença com Ed, que por sentir remorso chegou a devolver cadáveres para o túmulo, ou que por sentir culpa deixava de se relacionar com outras mulheres. Esses sentimentos não são compatíveis com o transtorno de personalidade antissocial, que geralmente é guiado por pensamentos egoístas visando apenas o prazer do indivíduo. O psicopata entende o que é certo ou errado, e ele também vive no mundo real. A diferença é que muitas vezes apenas não se importa com as consequências dos seus atos. A esquizofrenia, por outro lado, é um transtorno mental grave que afeta a percepção da realidade, o pensamento e a emoção. O esquizofrênico tem algo que o psicopata não tem, que é a desconexão com a realidade. Ele transita entre o real e o imaginário, muitas vezes misturando os dois mundos. Costuma agir de forma desorganizada, assim como vemos na casa de Ed Gein após a morte da sua mãe, além de ouvir ou ver coisas que não são reais, como o próprio Ed relatou quando ouvia Augusta falando com ele após a sua morte. Ou pelas vezes que ele acreditou fielmente que conseguiria ressuscitar os cadáveres que trazia para casa. É claro que de forma leiga acabamos falando, esse cara é um louco, esse cara é um psicopata, mas tecnicamente falando, segundo a psiquiatria forense, são dois transtornos distintos que afetam áreas diferentes. Portanto, levando em consideração tudo que foi apresentado pelos profissionais competentes, Ed Gein não era um psicopata. Assim como, segundo as questões técnicas e o que restou comprovado sobre os seus crimes, não era um serial killer, como a Geise falou mais cedo. No dia 6 de janeiro de 1958, Ed Gein retornou ao Hospital Central do Estado para ficar. Seu quarto era pequeno, passava os dias executando trabalhos simples, varrer, lavar, arrumar. O mundo externo chegava até ele apenas em revistas, no rádio ou mais tarde na televisão. Mas, no fundo, Ed estava completamente sozinho. Não havia visitas de família, não havia ninguém. Por outro lado, para os familiares das vítimas era difícil de aceitar, porque na concepção deles parecia que Ed estava vivendo melhor no hospital do que na sua casa dos horrores. E, provavelmente, isso era verdade. Lá, ele tinha comida, roupa limpa e um cuidado que não recebia quando morava sozinho. Os familiares queriam ver Ed Gein sofrer da mesma forma que eles estavam sofrendo, ser desrespeitado da mesma forma que suas mães, avós, tias foram desrespeitadas, até mesmo em seu leito de morte. O que eles queriam não era exatamente justiça, era vingança. Talvez essa revolta silenciosa que crescia na comunidade tenha sido o estopim para o que aconteceu depois, o incêndio da fazenda dos Gein. Depois que Ed foi enviado ao hospital, foi marcado um leilão para vender sua propriedade e seus pertences pessoais, o que obviamente atraiu uma multidão curiosa. Mas havia algo que não seria colocado sob o martelo do leiloeiro: a casa. Nas primeiras horas da manhã de 20 de março de 1958, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Plainfield foi chamado às pressas para a fazenda. Quando chegaram, encontraram o casarão já em chamas, tomado pelo fogo, sem qualquer chance de resgate. A suspeita de incêndio criminoso era óbvio, mas o responsável por investigar, que era ninguém mais, ninguém menos que Frank Warden, o filho de Bernice Warden, não parecia nem um pouco inclinado a abrir o inquérito. E quando Ed foi informado que sua antiga casa havia virado cinzas, sua reação foi tão fria quanto previsível. Ele apenas disse: melhor assim, sem demonstrar qualquer emoção. Um tempo depois, o promotor assegurou que se a condição mental de Gein mudasse, haveria um novo julgamento e era apenas isso que ele poderia prometer. Essa pequena promessa foi o suficiente para acalmar os corações daqueles que tinham esperança de ver Ed atrás das grades. As avaliações psiquiátricas eram realizadas a cada 6 meses e nada parecia mudar. Até que,
que, em janeiro de 1968, 10 anos após ser declarado inimputável por doença mental, o juízo foi notificado da mudança no diagnóstico de Ginn. Segundo os psiquiatras do hospital de custódia, Ed Gein havia se recuperado o suficiente para entender as acusações contra ele, ou seja, era competente para ser julgado. Ao que parecia, a pressão popular tinha dado certo, já que o relatório deixava claro que ele ainda sofria com esquizofrenia psicótica e, do ponto de vista clínico, ele ainda era incapaz. O próprio magistrado se questionou: era realmente necessário? Todo o custo de movimentar as engrenagens do sistema jurídico era justificável? Sendo que Ed acabaria preso pro resto da sua vida de um jeito ou de outro? Novamente, as evidências foram apresentadas e não havia dúvida sobre a sua autoria no crime de homicídio qualificado contra Bernice. Seu corpo, encontrado na fazenda de Gein pendurado como um animal para abate, era suficiente. Mas como negar o fato de que à época dos fatos ele era insano? Não havia como negar. Gein foi declarado mais uma vez inimputável e mais uma vez retornou ao hospital psiquiátrico que havia virado sua casa nos últimos anos. E era óbvio que ele estava prosperando no local. Sua aparência abatida, sua magreza excessiva, suas roupas sujas utilizadas no dia de sua prisão há alguns anos haviam dado vez para um Ed que parecia bem alimentado, limpo e saudável. Mas ao mesmo tempo, seu semblante era o mesmo daqueles primeiros dias. O mesmo olhar estranho e perturbador que todos em Plainfield conheciam tão bem. Ed Gein estava satisfeito com o desfecho. No hospital, ele finalmente parecia em paz. Estranho dizer isso, eu sei, mas é a verdade. Lá, ele se dava bem com os funcionários e até com alguns pacientes, embora preferisse ficar sozinho na maior parte do tempo. Ele também ganhou peso, a saúde melhorou e pela primeira vez em décadas ele parecia alguém funcional. Passava os dias ajudando na limpeza, conversava com os psicólogos, participava das atividades de terapia ocupacional e até juntava um dinheirinho. O suficiente pelo menos para comprar um rádio amador baratinho que virou seu novo passatempo. Em resumo, Ed Gein parecia mais feliz ali do que em qualquer outro momento da sua vida. Mas, depois de 17 anos, aquela calmaria começou a pesar. Ele se sentia preso, literalmente. Não me diga. E tentou convencer os médicos de que estava melhor. Depois de novas avaliações, ficou claro. Ed ainda era um homem profundamente doente. Em 1978, o Hospital Central do Estado foi transformado em uma unidade correcional e Ed foi transferido para o Instituto de Saúde Mental Mendota, em Madison. Na época, ele estava com 72 anos de idade, estava frágil, debilitado e começava a apresentar sinais de demência. 6 anos depois, no dia 26 de julho de 1984, Edward Gein morreu aos 78 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória causada por um câncer. Conforme seu próprio desejo, ele foi enterrado ao lado da mãe, Augusta, no cemitério de Plainfield. Mas seu túmulo não tinha nenhum tipo de marcação ou identificação para manter ali os curiosos e vândalos bem longe. E agora, o açougueiro de Plainfield se foi, mas o eco dos seus crimes continuou vivo. E durante décadas, o seu nome virou sinônimo de medo. O tipo de história usada para assustar crianças desobedientes em Wisconsin. O famoso bicho-papão. E claro, ele continuou inspirando livros, filmes e personagens do terror. Mesmo após sua morte, uma pergunta ficou no ar. Quantas pessoas Ed Gein realmente matou? Oficialmente, como a gente sabe, foram apenas 2, Mary Hogan e Bernice Worden. Mas, desde o início, muitos acreditavam que o número era bem maior. Como a Carol mencionou antes, Ed chegou a passar por testes de polígrafo relacionados a outros desaparecimentos e sim, ele passou. Mas, como a gente já sabe, esse teste não é confiável hoje em dia, mas na época ele era. Muito. Com o passar dos anos, porém, surgiram suspeitas mais sérias, principalmente nos desaparecimentos de 2 meninas, Georgia Weckler e Evelyn Hartley. Georgia Weckler tinha apenas 8 anos de idade quando desapareceu, em uma tarde ensolarada no dia 1º de maio de 1947. Uma vizinha, a senhora Flork, a deixou na entrada da estrada de terra que levava até a fazenda da família Weckler, e ela viu quando a menina pegou as cartas na caixa de correio, assinou o último tchau e seguiu pelo caminho de terra rumo à sua casa. Porém, Georgia nunca mais foi vista. A única pista foi um carro preto, um Ford antigo, visto manobrando perto do local pouco tempo depois. E foi só isso. Nenhum corpo, nenhum rastro, absolutamente nada. 6 anos depois, outra garota desapareceu. Evelyn Hartley, de 15 anos. Ela era uma estudante exemplar e costumava trabalhar como babá.
No dia 24 de outubro de 1953, ela estava trabalhando como babá na casa de um professor, o Sr. Rasmussen, enquanto ele e a sua esposa foram assistir um jogo, né? Ter um dia de date, um dia tranquilo entre o casal. Era para ser ali uma noite normal, como qualquer outra, e Evelyn tinha um costume de sempre ligar para casa para os pais em algum momento da noite, apenas para avisar que estava tudo bem. Porém, dessa vez o telefone permaneceu em silêncio. Quando o relógio se aproximava das 9, o pai dela, Richard Hartley, começou a ficar bem preocupado. Então ele tentou ligar algumas vezes, mas nada. E com isso, sem pensar duas vezes, ele pegou o carro e foi até a casa onde a filha trabalhava. Ao chegar, o silêncio era absoluto, o que é bem estranho, considerando que ela estava cuidando de uma criança. As luzes estavam acesas, mas ninguém atendia. Ele chamou, bateu na porta e nada. Quando conseguiu entrar, o coração de Richard praticamente parou na mesma hora. No meio da sala, estavam os óculos de Evelyn e um dos seus sapatos largados no chão, como se tivessem caído durante uma luta. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ou melhor, o que tinha acontecido, ele notou uma coisa na janela. Marcas de pegada sob o vidro e manchas de sangue que seguiam para fora da casa. Era ali o pior pesadelo de um pai começando a se materializar na sua frente. A polícia chegou pouco tempo depois e logo a residência virou uma cena de crime. Havia manchas de sangue no gramado, rastros no quintal e até uma marca de palma ensanguentada na parede de uma casa vizinha. Cães farejadores foram trazidos para tentar seguir o rastro. Eles conseguiram acompanhar o cheiro de Evelyn por alguns quarteirões até que de repente o faro parou, exatamente onde a estrada começava. A teoria, nesse momento, ficou muito clara. A garota havia sido colocada dentro de um carro e levada daquele ponto. E com as poucas evidências que tinham, os investigadores reconstruíram a cena do possível ataque. Eles acreditavam que, enquanto Evelyn estava lá em cima, ela ouviu um barulho vindo do porão e descido alguns degraus para verificar, só que lá embaixo ela se deparou com o intruso. Ela teria tentado correr e, ao que tudo indica, quase conseguiu chegar até a porta da frente antes de ser alcançada. Mais tarde, alguns vizinhos relataram ter ouvido um único grito isolado por volta das 7h15 da noite. Mas na hora, eles apenas acharam que era apenas alguma criança brincando do lado de fora. E nos dias seguintes, uma busca massiva tomou conta da cidade. Policiais, voluntários, helicópteros, todos vasculharam cada pedaço da região. E o que encontraram só aumentou ainda mais o desespero. A poucos quilômetros de La Crosse, às margens da rodovia 14, foram localizadas 2 peças íntimas femininas cobertas de sangue, uma calcinha e um sutiã compatíveis com os de Evelyn. Mais adiante, perto de um bar chamado Sportsville Inn, a polícia também encontrou uma calça masculina, também manchada de sangue. Mas o corpo de Evelyn Hartley nunca foi encontrado. E quando Ed Gein foi preso anos depois, muitos acreditaram ter finalmente encontrado o responsável. Afinal, quem mais seria capaz de tamanha monstruosidade? Porém, apesar das suspeitas, havia uma coisa que não batia. Quem conhecia Ed dizia que ele jamais se interessou por crianças. Seu foco, por mais doentio que fosse, era sempre o mesmo. Mulheres adultas, geralmente mais velhas, na idade ali da sua mãe, que lembravam figuras maternas. E também tem o fato de que ele realmente gostava de crianças. Elas eram as únicas que não julgavam e o achavam estranho, então eu particularmente não acredito que ele seja o responsável pelo caso de Georgia, pelo menos. Afinal, Mary Hogan, Bernice Worden, ambas eram mulheres de meia idade. Era esse o perfil que alimentava as fantasias e delírios de Ed Gein. Por isso, muitos acreditam que, por mais perturbador que fosse, o açougueiro de Plainfield realmente não teve nada a ver com os desaparecimentos de Evelyn e Georgia. Mas comentem aqui o que vocês acham. Existe também o caso de 2 caçadores que desapareceram e algumas coisas suspeitas foram encontradas na fazenda de Ed. No dia 1º de novembro de 1952, um fazendeiro de 43 anos de idade chamado Victor Bunk Travis, morador do condado de Adams, a oeste de Plainfield, se despediu da esposa, que estava grávida, e saiu para caçar cervos acompanhado de um conhecido de Milwaukee chamado Ray Burgess. No meio da tarde, os dois resolveram fazer uma pausa muito merecida e pararam no Max Bar em Plainfield. Então ficaram por lá várias horas bebendo cerveja, conversando, rindo, como qualquer dupla de amigos em um dia comum de caça. Por volta das 7 da noite, eles deixaram o bar, entraram no carro de Burgess e seguiram viagem. Porém, eles nunca mais foram vistos. Os 2 caçadores e o carro simplesmente desapareceram. Um mês depois, as autoridades locais ainda buscavam por qualquer pista, embora eles já soubessem, no fundo, que dificilmente encontrariam
alguma coisa. Só que mais tarde, durante as buscas na fazenda de Ed Gein, alguns ossos adicionais foram encontrados e isso acendeu um alerta entre os investigadores. A pergunta era inevitável. E se aqueles ossos fossem de um dos caçadores desaparecidos? Victor Travis ou Ray Burgess? Os investigadores, então, começaram a analisar tudo com ainda mais atenção. E o tamanho do crânio, particularmente, chamava a atenção. Diferente dos outros achados, esse aqui parecia ser de um homem adulto. E havia outro detalhe, assim, bem inquietante. Acontece que o Ray Burgess tinha um dente de ouro e aquele crânio, adivinha? Também tinha um molar com a coroa de ouro. Por um breve momento, o rumor se espalhou, talvez Gein tivesse feito mais vítimas do que imaginavam, mas logo o procurador-geral Honeck se reuniu com a imprensa para esclarecer. Segundo os técnicos do laboratório criminal, era altamente improvável que aquele crânio pertencesse a Burgess. E a teoria oficial era outra. De acordo com o resultado do polígrafo aplicado em Ed Gein, aqueles ossos vinham, mais uma vez, de um corpo roubado no cemitério de Plainfield. As autoridades reforçaram ainda que todos os indícios apontavam para o mesmo padrão. Os crimes de Gein não envolviam homens. E, de fato, assim que os restos mortais foram levados ao laboratório, os especialistas confirmaram o que já se tornava evidente. Tratava-se dos ossos de uma mulher adulta, entre 30 e 50 anos, cujo corpo havia sido arrancado do túmulo, assim como de pelo menos outras 11 mulheres, esposas e mães, que morreram na região de Plainfield entre 1947 e 1952. Mas o caso dos caçadores, assim como os de Georgia e Evelyn, continuam sem solução até hoje. E é bem difícil ignorar o vazio deixado por casos sem solução, né? Quando o horror é tão grande, o instinto humano é tentar achar um nome, um rosto, um culpado. E no fim das contas, Ed Gein era o rosto perfeito para isso. A própria personificação do mal. Ou talvez da loucura humana no seu limite mais sombrio. E há uma última pergunta que ainda ecoa quando falamos sobre esse caso. Ed Gein realmente agiu sozinho? Muita gente acredita que a resposta é não. De acordo com o próprio juiz do caso, Robert Gilmore, que escreveu um livro sobre todo o caso, com a sua perspectiva, que é bem interessante, eu cheguei a ler o livro, ele achava muito difícil acreditar que Ed tivesse feito tudo sozinho. Ele era forte, ok, mas não o suficiente para carregar uma mulher do porte de Mary Hogan. Segundo o juiz, o policial Dan Chase comentou que Ed tinha um amigo, uma figura ali bem sombria conhecida apenas como Gus. E de acordo com Chase, logo após o desaparecimento de Mary, esse tal Gus tinha enlouquecido completamente. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e morreu pouco tempo depois. Coincidência? Talvez. Mas o fato é que ninguém nunca conseguiu confirmar essa história. Ed, por sua vez, negou tudo. Disse que não havia Gus nenhum, que ele fez tudo sozinho. E como em quase tudo nesse caso, o que sobra, né, meus amigos, são perguntas sem resposta. Porque a verdade é que nunca saberemos o que realmente aconteceu dentro daquela casa ou o que realmente se passava dentro da mente de Ed Gein. Quantas pessoas morreram na fazenda? Ou até onde a mente humana pode chegar quando mergulha de vez na escuridão. O que sabemos, e talvez seja o mais perturbador, é que Ed Gein existiu. Ele é real. Ele foi real. E isso basta. No fim das contas, esse caso ultrapassou qualquer fronteira entre crime e loucura. Ele não foi apenas mais um assassino, mas o ponto em que a realidade se misturou com o pesadelo. O homem que viveu à sombra da mãe e que, depois da morte dela, nunca mais conseguiu distinguir o mundo real das vozes que ecoavam na própria cabeça. Mas, acima de tudo, o caso de Ed Gein nos obriga a encarar uma pergunta um tanto quanto desconfortável. Até onde pode ir a mente humana quando perde o limite entre a devoção e a obsessão? Entre o amor e a loucura? Porque, no fim, talvez o verdadeiro terror não esteja nas máscaras que ele criou, mas no fato de que por quase 40 anos, Ed Gein viveu entre pessoas comuns e ninguém jamais imaginou do que ele era capaz. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado na medida do possível e eu espero que vocês tenham amado, assim como eu amei a participação da Carol Pickler. Então já aproveita aí, vai no canal dela, se inscreve e assiste os vídeos dela que são simplesmente maravilhosos, tá? E se você tem alguma sugestão de casos criminais, contos do creepypasta ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Vejo vocês em breve.